Olá, bom dia. Bom dia para você que nos acompanha aqui pela página do Diário da Região no Facebook. É, a gente tem falado bastante de Covid-19, e pesquisadores do mundo todo estão, nesse momento, buscando soluções, saídas para tentar, né, combater a doença, buscando soluções para evitar o contágio. E um deles é o pesquisador Demival Vasques Filho. Ele é brasileiro, nascido em Ilha Solteira. Atualmente é titular do Instituto Leibniz e colaborador do programa de pós-graduação em Física da Universidade de Mainz, na Alemanha. Ele também é colaborador de uma pesquisa, de uma equipe neozelandesa que busca soluções envolvendo a matemática, a ciência de dados, para propor respostas, né, e estratégias para os governos tomarem medidas de isolamento social mais efetivas. Demival, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar dessa live. E eu queria que você começasse falando o que exatamente você faz aí na Alemanha e qual o seu papel nessa pesquisa neozelandesa. Tudo bem. Eu que agradeço, Gabriel. Bom dia a todos. Aqui na Alemanha, eu me juntei ao Instituto há mais ou menos um ano, com a ideia de trabalhar no que a gente tem agora, que é uma disciplina relativamente recente, que chamamos de Humanidades Digitais, né? Que, na verdade, é trazer conhecimento e modelamento, conceitos de física, matemática e até computacional aplicado a problemas que nós vemos nas humanas e em ciências sociais, né? Então, esse é o fruto da minha pesquisa, né? Esse é o objetivo da minha pesquisa aqui na Alemanha, né? E essa parceria que eu tenho com o pessoal da Nova Zelândia, né, é uma parceria porque eu fiz meu doutorado lá, né, na Universidade de Auckland, em física, e, e o objetivo do estudo que eu tenho aqui e que é consequência desse estudo que eu tive enquanto eu estive lá também, mais especificamente, é que a gente busca entender os padrões de interação que as pessoas têm, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né, na nossa vida social, né? Então, isso vem de uma disciplina também recente, né, que nós chamamos de ciências de redes ou também redes complexas, ou redes de sistemas complexos, onde a gente busca estudar a interação, né, dos elementos de um certo sistema, né? E isso é válido para qualquer disciplina e a ciência de redes, né, junto com a ciência de dados, ela tem avançado em várias disciplinas, seja economia, seja em política, seja em biologia, assim por diante, porque basicamente ela tem o mesmo princípio de que nós queremos estudar como duas ou mais coisas se relacionam e interagem. E isso a gente aplica então para diversos cenários. Legal, Demival. Você falou de interação, né, que é o objetivo dessa pesquisa, o que vocês fazem é estudar esses padrões de interação. E hoje, né, a principal medida de combate à Covid-19 diz respeito justamente à interação, né? Quando a gente fala em isolamento social, a gente está rompendo essa interação para que o vírus não se espalhe entre as pessoas. E nessa pesquisa você usa os termos, né, laços fortes e laços fracos. Você poderia Uhum. explicar o que é isso, a diferença entre um e outro e como que isso impacta na disseminação de doenças como a Covid-19? Claro, então vamos lá. Laços fortes, eles são criados quando a gente tem uma situação, por exemplo, vamos pegar assim, a Ana conhece o João, que conhece a Maria, né? Então, qual é a possibilidade, né, da Ana também conhecer a Maria e formar o que a gente chama de triângulo, né? A Ana conhece o João conhece a Maria, então a Maria, né, também conhece a Ana, né? Quando a gente tem essa estrutura, esse padrão de interação formando triângulos, né, a gente tem cada uma dessas relações são chamadas de laços fortes, porque ela tem o suporte dos laços dos outros que nós chamamos vizinhos, né? Então a Ana conhece o João conhece a Maria, então esses laços
da Ana com o João, João com a Maria, tem o suporte do laço da Maria com a Ana também. Entendeu? Então, formando o triângulo, né, na formação do triângulo, cada uma dessas interações, elas têm o suporte das demais. Então, por isso que a gente chama de laços fortes. Né? Numa situação onde a gente não tem essa formação desses triângulos, né, é onde a gente aparece com os laços fracos. Né? Então, para ficar um pouco mais fácil de entender, a gente pode pegar um exemplo mais realístico, né? Inclusive com o caso da epidemia. Né? Tivemos na Coreia um caso onde, né, que rastrearam, um caso em que uma pessoa passou, né, infectou aproximadamente 1.000 outras, porque eles faziam parte do mesmo serviço religioso. Né? Então, vamos lá. Se todas as pessoas que estão dentro desse mesmo serviço religioso, vamos supor uma igreja que tem 100 pessoas que costumam ir ali, essas pessoas se conhecem entre elas muito intrinsecamente, muito forte essa comunidade. Então, ali são criados vários laços fortes. Né? Então, de novo, essa formação de vários triângulos, né, que estão dando suporte a cada uma das interações. Quando a gente pega uma dessas pessoas, né, e uma dessas pessoas faz parte de um outro grupo, né, quando uma dessas pessoas faz parte de um outro grupo, o que acontece é que esse outro grupo não tem tantas relações que tem o suporte do grupo anterior, da igreja que nós estamos utilizando como exemplo aqui. Então, sem esse suporte, esses laços são considerados laços fracos. Essa é a grande diferença, laços fortes e laços fracos, que a gente usa bastante. Entendi. Demival, vocês estão estudando esses padrões de contato e é claro que eles mudam, né, de acordo com variáveis assim diversas, né? Localização, setor, a classe social, as próprias características da população, né? Isso seria então uma maneira de propor medidas de distanciamento mais assertivas de acordo com cada grupo? Como que seria isso? É isso que a gente está buscando, né? Porque, como eu expliquei, né, no meu foco de pesquisa, eu não sou epidemiologista, não sou virologista, né? Então, eu fico restrito aqui, né, às questões que envolvem essas interações, né? Na epidemiologia tradicional, né, só para trazer o porquê que nós estamos fazendo isso, a gente considera, né, quando a gente vê esses modelos, aquelas curvas, né, de infecção, de números de infecção e assim por diante, geralmente aquelas curvas são criadas em modelos epidemiológicos que consideram que, por exemplo, uma determinada região, um determinado país, todas as pessoas, independente de qualquer característica, elas têm a possibilidade de transmitir a doença para todas as outras no país ou na região. Né? Então, todo mundo é igual perante esse modelo e todo mundo tem a mesma chance de transmitir para as outras demais pessoas no país ou na região toda. Né? Quando a gente traz para o lado dessas redes de interações, né, é que nós então queremos gerar o que nós chamamos de estruturas mais adequadas. Né? Essas estruturas de conexão entre as pessoas, de interação entre as pessoas, de acordo não só com a localização delas, né? Então, por exemplo, diferenciando a probabilidade de infecção de uma pessoa que está em Rio Preto passar o vírus para outra pessoa em Rio Preto do que passar o vírus para uma pessoa que está, por exemplo, em Salvador. Né? Então, a gente começa a colocar informações que geram mais o que nós chamamos de estrutura para deixar mais específico as características da população que podem ser mais afetadas ou que podem ter uma possibilidade maior de transmitir os vírus, o que a gente chama, né, dos supertransmissores, né, que são aquelas pessoas que têm muitos contatos e que podem transmitir mais facilmente o vírus para os demais, né? Então, essa que é a nossa tentativa, né? Então, nesse projeto que nós estamos com a Nova Zelândia, nós utilizamos dados do censo, dos sistemas de educação, dados de emprego e outros mais, né, como de localização, mobilidade através de celular,
do próprio Facebook e assim por diante, para a gente tentar colocar mais informação característica dessa população e ter uma melhor ideia de como que é essa estrutura no país inteiro, para que a gente consiga diferenciar as comunidades e as características das comunidades, ao invés de tratar todo mundo igualmente, como são feitos os modelos tradicionais. Entendi, perfeito, Demival. Aqui no Brasil, você tem acompanhado como que está sendo feito esse combate? Tá- Tem acompanhado as Tem notícias? acompanhado, sim, tem bastante. Aqui, bom, então, só para contextualizar para o pessoal que está assistindo a gente não tem uma medida é, que vale para todo o país, né? Só que a gente tem medidas que valem para os estados, né? Os governadores estão tomando decisões, e aí vale para todo o estado. E um dos argumentos, né, que tem aqui é justamente esse, né, de que a, a realidade no interior, por exemplo, de São Paulo, é diferente da realidade da capital. Então, um dos argumentos, principalmente de quem quer abrir o comércio, enfim, justifica falando isso, né? Que as realidades são diferentes e deveriam ser tratadas de forma diferente. Então, é bacana esse estudo que usa, né, principalmente a ciência de dados para compreender esses padrões em diferentes regiões e tomar decisões, né? A Nova Zelândia se comprometeu com uma estratégia de eliminação da doença, chegou a fazer o lockdown, e aí eu acho que você vai poder falar se esse lockdown foi para o país inteiro ou para regiões específicas, e teve bons resultados, né? Vou até pegar aqui os números da Nova Zelândia para falar para o pessoal que está assistindo a gente. A Nova Zelândia teve 1.504 casos registrados e 21 mortes, né? Então, isso em todo o país, segundo dados aqui da Johns Hopkins University. E acredito que muito disso se deve a esse contato, né, com a academia, com a ciência, né, respeitando sempre a voz da ciência, né, Demival? Isso. Então, eu estive na Nova Zelândia, né? Eu cheguei lá apenas uma semana, algo assim, antes de o governo decidir fechar a fronteira, né? Fechar as fronteiras para demais visitantes, né? E a minha visita já estava programada, né? Uma visita é, científica de pesquisa mesmo, né? Onde a gente normalmente iríamos estudar a teoria, né, que nós temos de interação entre as pessoas. Tá? E coincidiu, né, de eu estar lá e o governo começou a demandar muito, né, especialmente do grupo, né, que eu tenho colaboração, que é o Te Punarra Matatini, que é um grupo de pesquisa em sistemas complexos, ciência de dados, né? E o governo começou a demandar informação mesmo, né? Começar a motivar a discussão entre diversos cientistas, né, espalhados pelo país. Então, teve essa demanda muito forte, né? E de acordo com o que foi, né, o que foi discutido, né, entre academia e governo, foi então que o governo tomou as medidas, né? A Nova Zelândia, ela tem um sistema de defesa civil, de alertas, né? Até porque é um país que sofre muito com terremotos. Então, a população já está acostumada com esse tipo de alertas, né, da defesa civil. Então, eles decidiram fazer a mesma coisa para o caso da Covid-19, né? Então, o sistema tinha 4 níveis, onde o nível 4 era o lockdown, um lockdown bem pesado, né? E eu estive lá durante o lockdown todo, né? Eu saí, acho que uma semana, o lockdown acho que durou 5 semanas, eu saí alguns dias antes dele finalizar. Então, eu estive lá durante o lockdown inteiro e era bem rígido mesmo, né? A maioria da população, né, com exceção de serviços essenciais como supermercados e cadeia de produção e serviços de saúde, assim por diante, né, as pessoas deveriam
ficar em casa, não ia trabalhar, a não ser que fosse serviço essencial, tinha uma restrição de tentar, né, eles ainda incentivavam sair de casa para fazer caminhadas, né, mas não fazer não bicicletas ou nada andar de bicicleta ou nada que pudesse, né, causar um risco e uma necessidade de hospitalização, né? E quando saísse de casa, que a população ficasse num raio de 2 quilômetros de casa, né? Então foi uma medida bem agressiva mesmo, tá? E a gente viu que a população, né, depois a gente teve acesso aos dados de mobilidade, a gente viu que a população ela acatou, né, muito bem, e resultou nesse sucesso que eles tiveram em reduzir drasticamente o número e até chegar a zero, né, e aí realmente impedir a transmissão dentro do país. Entendi. Demival, é claro que a gente está falando de um país que é muito menor que o Brasil, né? Uma população muito menor. Uhum. Mas esses estudos que o grupo do qual você participa tem feito, que está buscando essa inteligência de dados para traçar estratégias mais assertivas, essas estratégias elas podem ser trazidas aqui para o Brasil e assim, o que faltaria para isso, né? Falta chegar a alguma conclusão, em que pé que está esse trabalho, né? E se teria essa possibilidade de ser trazido aqui para o Brasil esse tipo de diálogo. Tá. O trabalho ele está em andamento ainda, né? Então, mesmo que não existam mais transmissões recentes do vírus na Nova Zelândia, né? O trabalho ainda está sendo realizado porque pode existir uma segunda onda, como a gente tem, né, tido um certo receio que possa acontecer em vários lugares onde a quantidade de infectados diminuiu bem, né? Pode existir a segunda onda. Então, o trabalho está em andamento, né? Claro que não é um trabalho fácil, especialmente porque existem muitas preocupações com questões de privacidade, né? Então, quando a gente está estudando censo, dados de emprego, dados do sistema de educação, mobilidade social, etc., tem muitas questões de privacidade envolvidas, então isso obviamente dificulta o trabalho nosso como pesquisadores, né? Mas a gente acredita que nas próximas semanas já poderemos apresentar alguns resultados, né? Alguns resultados baseados na realidade da Nova Zelândia, né? Porque resultados teóricos, né, envolvendo aquilo que nós já conversamos de laços fracos, laços fortes, a gente já tem, né, uma ideia do comportamento do vírus na população e quais são os tipos de intervenção que podem ser feitas, né? Mas para a realidade na Nova Zelândia, a gente deve ter resultados em breve. E esses modelos e esses dados, obviamente, eles deverão ser utilizados de acordo com cada país, né? Então, no caso do Brasil, obviamente, o tamanho é um fator que dificulta, né? Análise de dados, nós falando de 200 milhões de pessoas, enquanto na Nova Zelândia nós estamos fazendo uma modelagem para 5 milhões de pessoas. Mas mesmo que a gente não possa extrapolar para 200 milhões de pessoas, a gente pode extrapolar por situações mais localizadas, né? Como você mesmo disse, o interior de São Paulo, né, a capital e assim por diante, e depois fazer uma análise com um todo, de acordo com o que foi possível em cada região específica, né? Mas é lógico, isso demanda um trabalho colaborativo muito grande entre universidades, empresas privadas e governo, né? Então tem que estar bastante alinhado e é isso que a gente está vendo lá, né? A gente tem um alinhamento muito positivo de empresas privadas oferecendo informações, né? O governo dando suporte para que as universidades façam a pesquisa, né, para conseguir chegar aos resultados
que nós esperamos, né? Então, logicamente, isso demanda esse alinhamento para ter sucesso na pesquisa, né? De uma maneira geral. Entendi. Demival, antes da gente continuar, deixa eu dar um alô pro pessoal que está participando aqui com a gente. Tem bastante gente comentando aqui na nossa live. O Adair Jacob, a Anair Barbosa, o João Paulo Vani. Aliás, o João Paulo Vani que fez, que intermediou essa nossa conversa aqui, né? Me colocou em contato com você. Obrigado, João Paulo. A Sandra Regina, Marlene Pereira, Edson Pereira Borges, André Luiz, Ângela Maria Pimentel, Maria Edna Oliveira, Késia Helena, Neuza Xavier, Jéssica Joia, Alceu Garcia, Marcão Lopes, Débora Vasques, Érica Ionan, Rogério Garcia dos Reis, Marcos Rogério Firmino. Nossa, tem bastante gente participando. Tânia Maria Vieira, Adriano Sotrato, Oswaldo Pedro, Roberta Cristina, Elisa Almeida, Carlos Gianelli, a Patrícia Reis Buzini mandou parabéns, disse que isso mostra que o Brasil não se resume a samba e futebol. O Juan Sebastião dos Santos está assistindo lá da Argentina. Acho que ele te conhece, ele comentou aqui, grande Demi. Assistindo Grande amigo. Assistindo da Argentina, bacana. O pessoal participando aqui com a gente. A gente está quase indo para o final aqui da nossa live. E eu acho que a gente já abordou bastante aqui o tema, né, da sua pesquisa. E aí eu queria ver agora com você se faltou alguma coisa que eu não perguntei sobre esse estudo, se tem alguma coisa a mais a acrescentar aqui. Não, eu acho que, para acrescentar, eu só gostaria de falar um pouco mais sobre essa questão do lockdown, né? E os resultados recentes que a gente teve. Na nossa pesquisa recém-publicada, até numa das revistas de física, né? Na American Physical Society, a gente publicou esses resultados, onde a gente teve dois resultados principais, né? Que tem a ver com esses laços fortes e esses laços fracos que a gente comentou. O primeiro deles é que quando a gente tem grupos de pessoas muito grandes, ou seja, muitas pessoas envolvidas nesse grupo, e quando nós temos duas pessoas que participam juntas de mais de um grupo, né, nós temos o favorecimento dos laços fortes. Então, grupos muito grandes de pessoas e duplas, né, que participam de vários grupos juntas, favorecem laços fortes. E os laços fortes, eles favorecem, como a gente já disse aqui, a transmissão da doença dentro da comunidade, né? Dentro da comunidade. O segundo ponto é que quando as pessoas participam de vários grupos diferentes, ou seja, aquelas pessoas que, por exemplo, além de estudar, também trabalham, vão praticar esportes coletivos ou vão para academia e assim por diante, né? Pessoas com bastante atividade social, essas pessoas, elas ajudam a criar os laços fracos, né? Que é a conexão entre pessoas de grupos diferentes. Então, essas pessoas funcionam conectando esses grupos diferentes, né? E esses laços fracos, eles favorecem a transmissão de doenças entre comunidades diferentes. Tá? Então, teoricamente, né, baseado nesse nosso estudo, o que o lockdown faz é que ele diminui o número de grupos que essas pessoas fazem parte, né? Então, as pessoas que faziam parte de vários grupos não podem mais fazer, né? E por fazer isso, acabam diminuindo também o tamanho dos grupos. Os grupos passam a ser menores, né? Então, o que acaba acontecendo é que a transmissão fica mais localizada dentro de comunidades que agora são menores e mais separadas das demais, né? E não tem mais tanto essa transmissão entre comunidades. Por isso que o lockdown funciona. Né? Esse é o motivo principal do lockdown funcionar. Como ele diminui
o número de grupos dos quais as pessoas fazem parte. E, consequentemente, também diminui o número desses grupos, a transmissão fica mais localizada e na população em geral isso diminui. E é por isso que a gente consegue diminuir o nível de transmissão, né? Então, importante ainda, né, evitar evitar o máximo possível, né, enquanto a epidemia ainda tiver, né, um grande número de infecções e números ativos, né, evitar o máximo possível, né, se juntar a esses grupos. E esses grupos são várias coisas, né? Um grupo a casa, né, a família que a gente faz parte é um grupo, estar dentro de um supermercado com outras pessoas é um grupo, né? Então, diminuir essa atividade é muito importante para que a transmissão não aconteça entre comunidades, né? Esse número de pessoas dentro de grupos sejam menores para que a transmissão fique mais localizada e assim diminuir de uma maneira geral o número de infectados. Legal, Demival. Tem uma pergunta aqui da Sandra Valéria Moraes Sanches. Ela disse que quando a doença fica mais controlada nas classes sociais mais favorecidas, corremos o risco dela não ser vista mais como um problema? Acho que é uma pergunta aqui. Uma pergunta mais de aspecto social, né? Eu acho assim, pelo menos vou tentar falar da realidade do Brasil, né? Pelo menos a nossa maior preocupação, né, com essa questão de quarentena e tal, era a questão das pessoas que as pessoas não pudessem sair para trabalhar e ganhar, né, e ter o seu ganha-pão, né, no dia a dia, né? Mas isso principalmente para as classes menos favorecidas, né? E as classes mais favorecidas ela tem uma resiliência maior. Então, essa classe é a classe que pode, né, ajudar mais ao não participar desses grupos, ao não ficar ativa, né? É a classe que pode se isolar mais, né? Porque a gente sabe que em lugares de superpopulação como favelas é muito difícil, né, controlar isso, é muito difícil isolar o grupo de risco numa favela, por exemplo, né? Então, infelizmente, né, o que a gente viu é que inicialmente essa doença ela foi transmitida num nível social mais elevado, até porque as pessoas que estão no exterior, né? Mas agora que ela está sendo transmitida muito rapidamente nos níveis sociais mais baixos, nós estamos vendo como ela está se espalhando mais rapidamente no Brasil, né? O Brasil assumiu o segundo lugar de número de infectados recentemente, né, no mundo todo, e acaba tendo problemas que, né, as pessoas as pessoas dependem do hospital público, não tem plano de saúde, assim por diante, né? Então acaba sendo muito mais crítico, né, a questão. Mas eu acho que respondendo a pergunta dela, eu acho que é isso, né? É difícil falar se não teria tanto impacto se ficasse só na classe, né, mais elevada, né? Mas eu acho que essa é a classe que pode contribuir melhor, né, para evitar a transmissão da doença, assim como para tantas outras coisas, né? Bacana, Demival. Bom, então para a gente finalizar, uma última pergunta, que até o nosso tempo já está estourando. Você acredita que, com todos esses esforços que vieram agora com a pandemia do coronavírus, todas essas pesquisas, se a gente precisar enfrentar uma nova pandemia, um novo vírus, no futuro, a gente vai estar mais preparado, com mais inteligência de dados para tomar decisões mais assertivas em um segundo momento? Porque hoje, né, a gente vê que tá todo mundo, assim, literalmente o mundo todo está buscando soluções, né? E às vezes acerta, às vezes erra, exagera em um lado, negligencia de outro. Isso vai deixar a gente mais preparado para enfrentar novas pandemias no futuro, se isso acontecer? Sim, eu acho que sim, né?
O lockdown, né, a quarentena, o confinamento, né, de uma maneira geral, foi a única medida que os governos, através do mundo inteiro, conseguiram ver para poder parar, né, porque a transmissão começou a se dar num nível muito elevado, né, com bastante casos de mortes, né, então os governos, apesar do impacto econômico, se viram obrigados a tomar essas medidas extremas, né. Então, com o nível e a quantidade de estudos que estão sendo realizados agora, né, e eu acho interessante que nós estamos vendo, né, a ciência de novo como um papel fundamental na sociedade, né? Eu acho que com esse número de estudos, eu acho que sim, que a gente vai, os estudos estão em andamento ainda, né? A ciência não é rápida, a ciência ela é demorada, mas um conhecimento novo está sendo alcançado e eu acho que esse conhecimento vai nos ajudar, assim, até numa segunda onda da própria Covid-19, a gente já pode ter é, algumas medidas, né, que não sejam tão extremas quanto o lockdown, se a gente chegar às conclusões de que elas são é, funcionais, né? Se elas realmente funcionam ou se realmente o lockdown é a única medida que a gente pode acreditar com certeza. Perfeito, Demival. Demival, muito obrigado. Vocês que assistiram a gente até agora, a gente conversou hoje com o pesquisador Demival Vasques Filho, brasileiro, nascido em Ilha Solteira, aqui pertinho de Rio Preto. Atualmente ele é titular do Instituto Leibniz e colaborador do programa de pós-graduação em Física da Universidade de Mainz, na Alemanha, e também colaborador de uma equipe neozelandesa que busca soluções para o problema da Covid-19. Conversou aqui com a gente, a live vai ficar disponível. Se você chegou do meio para o final, não pegou a nossa conversa desde o início, pode voltar depois e assistir toda essa conversa. Demival, muito obrigado pela sua participação. Boa sorte aí no seu trabalho. Eu que agradeço, Gabriel. Até logo. Até. Tchau, tchau.